Almoço Band News, com Guto Graça. Toda quarta-feira ele está aqui conosco, trazendo os principais destaques das redes sociais. E aí, Guto, bom dia para você. Bom dia, Agatha, Mário, ouvintes. Antes até de entrar no Réveillon, uma coisa de se comentar sobre rede Rio de Janeiro, nos últimos 10 dias tem uma explosão de reclamação de posto lotado. Se diminuiu, se tem mais gente se vacinando, se entrou alguma outra coisa, não me pergunte o que é, mas é algo que as redes revelam, reclamação de posto lotado, aumentou muito nos últimos 10 dias em relação a esse assunto Covid. O que aconteceu, aí eu devolvo para vocês, jornalistas, e para as autoridades explicarem o que aconteceu. É justamente isso, readequação de pontos de vacinação, tinha muita opção, eu lembro que tinha, por exemplo, a Casa Firjan hoje já não está vacinando, pelo que eu falei aqui, não está aqui na Casa Firjan, até semana passada estava. Então essa época de fim de ano diminuiu também o número de postos. O Teatro Municipal, tinha o Museu da Justiça, o Hotel Fairmont vacinava, agora também não está. É porque é uma época também de verão, a gente tinha uma oferta muito grande, então tem que, a prefeitura agora, porque diminuiu o tempo para 4 meses, até a dose de reforço, né, Guto? Então dá outras possibilidades, e as pessoas estavam acostumadas com outros pontos de vacinação. Então, prioriza nesse momento clínicas da família, centros municipais. Aí tem a opção lá na Zona Oeste, da Arena 2, do Parque Olímpico, o Imperator no Meier e o Ilha Plaza Shopping. Não tem mais aqueles outros, Casa Firjan, que não está no calendário de hoje. Eu estou aqui na rede social, e aí aproveitar que a gente está falando de rede social de internet, procura sempre antes de ir, Saúde_Rio. Aqui na Prefeitura do Rio você consegue ver os pontos de vacinação, e a gente vai compartilhando também aqui nas nossas da Band News FM Rio. Mas bem lembrado por você, porque a quantidade de mensagens que a gente vem recebendo também sobre isso é muito grande, Guto, sobre a questão da vacinação. Até a Nádia aqui tá assim, o Hotel Fairmont não, pelo menos não tá aqui, né? Na semana passada até tava. Eu acho que também o hotel, nessa época do ano, Copacabana, Ipanema, tem uma ocupação muito grande. Como é que você faz, né? Vai ter uma opção no dia 31 em Copacabana para se vacinar, né? Mas no hotel não vai ter mais essa possibilidade. E sobre o Réveillon, hein, Guto? Sobre o Réveillon, primeiro vamos falar algo que aumentou, que me chamou a atenção, que isso é uma varredura de Rio de Janeiro, a tal da caristia, que é um termo que lembra a gente da época da inflação, do Sarney, ela é relatada em 10% dos comentários que se falaram sobre ceias agora de final de ano, no Rio de Janeiro. Eu não estou falando de 10% de alta de preço, eu estou falando de 10% de aumento de percepção em relação a um ano anterior. Ponto. Isso é uma coisa que a gente tem que ver, que se comenta, se sente esse preço. A outra preocupação, como a Agatha já estava falando aí, vocês estão ligadíssimos, é previsão do tempo. O aumento de 8% de busca de previsão do tempo no Rio de Janeiro para essa data em relação à semana anterior, ver como é que o pessoal já está preocupado, né, Agatha? Você vai ter que levar o guarda-chuva ou não para o deslocamento, né? Um outro assunto que ainda é uma coisa muito forte, muito. Como vai ficar o deslocamento da cidade? Isso a gente não está falando especificamente Copacabana. Vai de Guaratiba a Flamengo, as pessoas querem saber. Mas o que vai fechar? Como é que pode fazer? Ou seja, é 35% de dúvida em relação ao Réveillon, até porque é atípico. Ano passado não teve, anos anteriores tinha uma história e esse ano tem uma nova forma. Então é normal que esteja essa quantidade de dúvidas, né, Mário, Agatha e ouvintes, mas é muito alto essa dúvida das pessoas não saberem efetivamente o que pode, o que não pode, como é que vai estar o deslocamento pela cidade. Por isso, novamente, preponderante o trabalho da mídia, da Band News em estar orientando um pouco as pessoas nesse sentido. E justamente por isso, eu não sabia desse número de 35%. A gente já tinha até planejado ontem, na nossa reunião de pauta virtual, eu e a Agatha também, né? A gente começa a conversar, quando acaba um programa, a gente já pensa no dia seguinte e fica trocando mensagem no WhatsApp o dia inteiro. O que a gente pode prever de entrevista, o que a gente conseguiu, o que a gente está pretendendo marcar.
Daqui a pouquinho, na sequência, quem tiver dúvida pode até ficar ligadinho, que essa questão do deslocamento na cidade, a gente vai bater um papo com o chefe executivo do Centro de Operações Rio, que é o Alexandre Kardeman, para falar sobre esses fechamentos, porque alguns já começam amanhã. Inclusive aqui para a entrada de ônibus na cidade, que vem de outros municípios, vai ter uma barreira para evitar esses ônibus fretados, tentando diminuir as aglomerações, que é algo muito difícil, mas a prefeitura está trabalhando para isso. E também todo o esquema de Copacabana, daqui a pouquinho a gente vai destrinchar nessa entrevista. Agora então, essa questão do verão, sempre na época da estação mais quente do ano, no período de férias, durante as festas, mudou um pouquinho em relação ao ano passado, que estava quase tudo fechado, né, Guto? Então agora, com essa reabertura, com a flexibilização, com muita gente já indo para as praias, já é um dos assuntos que está no top aí, né, da internet. Exatamente. Copacabana é a princesa do Réveillon e a rainha das dúvidas. Porque você tem, assim, um volume de perguntas sobre Copacabana, que é como chega, o acesso vai estar bloqueado, tudo que está dizendo respeito à Copacabana tem 15% desse tipo de questionamento, e isso também com moradores. Até porque a gente está falando de um bairro extremamente populoso, a gente está falando de um bairro que o censo bota 146 mil pessoas, a gente por antena de celular estima mais de 160, né? Ou seja, fora a população flutuante, ou seja, é muita gente com dúvida como é que vai entrar, como é que vai estar o bloqueio, como é que vai estar o funcionamento do metrô, tem bilhete antecipado, vai funcionar 24 horas? Isso é uma dúvida que chega a 18%, ou seja, é uma dúvida que não é uma dúvida de pessoas, talvez de Copacabana, mas de pessoas que buscam deslocamento, né? Até que horas entra carro, se vai poder entrar Uber, uma dúvida que está sendo recorrente, se será permitido camping na praia. Se o táxi está liberado, tem muita pergunta. Se o táxi está liberado. Também, Ou seja, se vai ter evento nos quiosques, se eu posso ir para o quiosque, ou seja, é uma coisa impressionante que a gente tem que compreender que as dúvidas, elas advêm de uma situação nova. Ano passado foi um Réveillon off, né? Como diz assim, não teve Réveillon. Esse ano é parcial, então não sabemos como vai ficar. O que a gente pode dizer, quando perguntam, mas vai aglomerar, eu não vou citar sobre números, porque os números da Paulista e de Copacabana, quando você fala do Réveillon, você sempre arruma briga, você faz conta matemática, contas que não fecham, então eu não vou entrar nesse número. Agora, o que a gente pode dizer é que nas últimas 72 horas, em engajamentos abertos de diversas redes digitais, você tem mais de 60 mil engajamentos confirmando uma ida a Copacabana. Ponto. Fora morador, ou seja, as pessoas já está tendo um tipo de mobilização, apesar das dúvidas, apesar dos distanciamentos. Não dá para prever um número ou como isso vai ser, porque tem muita gente planejando, sim, ir para Copacabana. Então, vamos aguardar aí e torcer para que entremos um ano em paz e sem aglomerações que possibilitem propagação de vírus, né, Mário? E que a gente consiga entrar só com o lado bom. Não, e assim, tá muita gente querendo saber de Copacabana, que sempre foi a atração principal do Rio de Janeiro, mas não precisa se concentrar lá não, porque tem fogos, inclusive, a queima de fogos na Praia do Flamengo. Barra da Tijuca também. Barra da Tijuca, acho que Piscinão Madureira, de Ramos, não é? Madureira, tudo quanto é lugar. E Guto, eu até aproveitei, a gente ia fazer esse contato com o Kardeman, que eu comentei aqui, depois da sua coluna, mas eu acho que é importante a gente estar junto, você, a Ágata, eu, os ouvintes, a Carol aqui recebendo no WhatsApp, que você trouxe números muito importantes, e o Kardeman, que é o chefe executivo do Centro de Operações, que é um ouvinte nosso e é um cara super tecnológico, o aplicativo Cor Rio, eu sempre recomendo, que é muito importante, a previsão do tempo, deslocamento da chuva, e é uma parceria que a gente tem aqui com a Band News FM, com o Centro de Operações. Inauguramos o Centro de Operações, o Marcos Lacerda, antes mesmo da sala de imprensa, já trazia informações de lá, há uns bons anos atrás. Então, o Guto está trazendo informações, Kardeman, que eu queria que você
pudesse até orientar, tem muita dúvida com relação a Copacabana, vai fechar, não vai? A questão do metrô, até que horas que vai funcionar? São 35%, né, Guto, de dúvidas com relação a isso? Deslocamento da cidade. O que diz Réveillon, você vê assim, deslocamento da cidade como um todo. É muita dúvida. Sobre Copacabana, é quase que um capítulo específico sobre acesso, como é que vai entrar morador, se táxi vai poder entrar, se Uber vai entrar, ou seja, é muita dúvida e a gente compreende porque é um novo modelo que a gente vai estar tendo esse ano. Ou seja, é natural que se esteja, ou seja, buscar clarear, clarificar para as pessoas, e acho que é o que a gente pode tentar fazer, porque o que não sobra é dúvida de rede social hoje sobre Réveillon. Bom dia, Alexandre Cardeman. Bom dia, Mário. Bom dia, Ágata. Bom dia. Então, é um prazer estar aqui podendo esclarecer essas dúvidas aí. Eu acho que a grande dúvida e a principal dos ouvintes, Cardeman, é que horas que vai fechar Copacabana e o que é fechar Copacabana, né? Já começa em Botafogo, como antigamente era antes do túnel, ou na Rua da Passagem. Também tinha essa questão, o aterro vai estar liberado para a área de lazer ali, a enseada de Botafogo. Vai ter aquele, dessa vez eu acho que não vai ter, né? Aquele espaço do aterro do Flamengo para ônibus, porque vai circular as linhas normais, não vai ter linha esticada, né, Cardeman? Então, vamos aos partes, porque eu acho que é bom para esclarecer aos ouvintes. Bom, primeiro, a Prefeitura está recomendando aos cariocas escolher o ponto mais próximo de casa para assistir à festa, né, evitando deslocamentos desnecessários. E aí eu acho que é legal dizer onde tem os pontos de queima de fogos, né? Nós temos lá no Hotel Recreio Shopping, no Ramadá Recreio Shopping, na Avenida das Américas. Temos lá no Marriott, na Barra da Tijuca, na Embaixador Abelardo Bueno, na Barra World Shopping, no Recreio, na Alfredo Baltazar da Silveira, Ilha Pura, na Salvador Allende, no Ramadá, na Avenida das Américas, no Hilton, na Embaixador Abelardo Bueno, no Village Mall, na Avenida das Américas, no Windsor Marapendi, na Lúcio Costa, no Idham Rio Barra, na Lúcio Costa, no Quebra-Mar da Barra, isso tudo na Barra, Sepetiba, na Praia de Sepetiba, próximo ao número 1500, Piscinão de Ramos, na Avenida Brasil 866, Penha, na Igreja da Penha, Ilha do Governador, na Praça... Na Ilha do Governador, ali na Praia da Bica, na Praça Jerusalém, e Madureira, no Parque Madureira, na Rua Soares Caldeira, 115, e no Bangu, no Estádio Moça Bonita, além do Flamengo e de Copacabana, que são pontos que vão ter esses fogos, Ipanema e Leblon. São as áreas que costumam ser mais procuradas, né, Cardeman? E aquela recomendação, até o prefeito falou ontem, evita ir em deslocamento. Copacabana vai fechar, né, já na véspera, né? Já vai ter alguns bloqueios, né? Então vamos falar sobre isso. É importante também ressaltar que é obrigatória a apresentação do comprovante de vacinação nos bares, restaurantes, nos hotéis, né? Outra coisa que é importante, a gente recomenda também, é evitar aglomerações e usar máscara em ambientes fechados e com pouca circulação de ar. Bom, no principal ponto de Réveillon, que é Carioca, que é Copacabana, né, haverá diversas restrições para chegar e sair do bairro. Então vamos lá, às 7 horas haverá bloqueio de veículos, exceto automóveis de uso pessoal ou táxis com passageiros com comprovantes de trabalho, residência ou hospedagem. Então, aquele passageiro que não tiver o comprovante, não vá para Copacabana, porque não vai ter um desgaste. Outra coisa, às 8 horas começa o bloqueio de transporte público. Então, ônibus e metrô param às 8 horas. Sendo que o ônibus ele vai ter a circulação normal, não tem nada extra, e o metrô às 20 horas ele para a chegada em todas as estações da linha 1 e 2. E às 10 horas, em Copacabana, será o bloqueio total, quer dizer, ninguém entra e até o horário que tiver a saída, né? Então, eu acho que é importante a gente também dizer o esquema da Sete Rio para o evento, né? A Sete Rio montou, assim, um esquema especial, né? A partir do dia 30 de dezembro, a gente já vai ter algumas intervenções em Copacabana.
Então, o órgão também atuará com 130 homens e 23 motocicletas e 20 viaturas operacionais. Bom, vamos lá. Também serão utilizados 12 painéis de mensagens variáveis que informarão sobre a alteração no trânsito, tá? Então, todos os painéis da cidade vão estar dando essas informações para a população. Então, podem prestar atenção que essa informação vai estar disponível para a população. E a gente aqui no COR vai ficar monitorando todas as regiões impactadas pelo evento. Então, a gente vai estar aqui no dia do Réveillon, monitorando a cidade e podendo dar informação para a população. Ô Kardeman, e o acesso à cidade do Rio de Janeiro dos ônibus fretados? Também tem um bloqueio que vai ter aí a partir do dia 30, né? Um dia antes, não é isso? É isso. Então, a gente vai ter um bloqueio, como foi feito ano passado, né? A gente vai parar algumas, vai ter um trabalho da ABETRO, com a FEOP, Guarda Municipal e Polícia Militar, em que dia 30 já começa a evitar a chegada de ônibus que venham para a cidade e que não sejam oficiais, que vão para a rodoviária ou para algum local. Então, a gente vai ter esse fechamento ali na Avenida Brasil com a Dutra e na Avenida Brasil com a Washington Luiz. Ô Guto Graça, você está aqui com a gente ainda. A gente antecipou aqui a entrevista com o Alexandre Kardeman. Muita situação aqui que você acabou abordando, acho que já foi respondida. É até bom se você tem alguma questão aí para acrescentar, Guto, com o Kardeman, né, que é o homem forte aqui do Centro de Operações do Rio de Janeiro, que tem informações aí preciosas. Inclusive, como o Guto é dessa área de internet, monitorar as redes sociais, todas essas informações que a gente está divulgando agora, aqui no Dial, também na internet, elas ficam à disposição nas redes sociais oficiais da Prefeitura, no aplicativo Cor Rio. Hein, Guto? Você tem alguma questão aí para também abordar com o Kardeman? A questão é só pedir ao Kardeman, primeiro elogiar, sem nenhuma rasgação de seda, o trabalho de algumas coisas que funcionam e funcionam bem, tá, Kardeman? Assim, e como usuário, como quem usa a parte da informação da plataforma de vocês, que a gente tem que estar sempre olhando, o que se pedir atenção é falar com um morador desse bairro de Copacabana, que ele ainda não está entendendo muito bem o que vai acontecer esse ano, que é a fonte primária e principal das grandes dúvidas do bairro, está sendo concentrada numa área de local. Esses 146, segundo Ibope, mas como a gente fala, 160 mil moradores de Copacabana que estão sendo digamos assim, os grandes perguntadores, os grandes questionadores desse Réveillon. Lembrando, o Réveillon a gente sabe que isso não só acontece em Copacabana, como vocês bem lembraram, mas ela talvez seja a princesa do Réveillon, praia mais conhecida e foco de atenção. Então, repito, muita dúvida sobre o Réveillon neste bairro. Então, a orientação, se puderem dar uma atenção especial a esse bairro pela tradição que tem, não é, olhe para Copacabana, não, olhem pelos demais. Não, é porque realmente tem muita dúvida pairando exatamente sobre esse ponto, provavelmente sobre os demais também, mas sobre Copacabana é muita dúvida. Guto, eu agradeço, eu acho que seu trabalho é fundamental e isso influencia muito nas nossas operações. Aproveitar aí, Mário, e convidar o Guto para vir aqui no Centro de Operações, até será um prazer recebê-lo aqui. A gente tem essa parte de comunicação e é fundamental. A gente entende que o Centro de Operações ele precisa se comunicar, ele precisa interagir com o cidadão. Então a gente tem um trabalho dos subprefeitos que estão fazendo isso junto aos moradores, junto às suas redes, para poder divulgar isso. A gente entende que isso é fundamental. A gente está aumentando o número de alertas para Copacabana dentro do aplicativo Cor.Rio para informar melhor. Dentro do aplicativo também tem um documento dizendo quais são as intervenções em Copacabana. Vamos ainda aumentar mais as redes sociais informando. O site do Cor
do Centro de Operações vai ter também um documento especial que a gente já está elaborando e colocando, e a gente entende que isso é fundamental. O Guto tem toda a razão, e ouvir as redes sociais, ouvir toda essa parte das novas mídias digitais, elas são fundamentais e fazem parte do nosso trabalho e da nossa operação. O ouvinte César está fazendo um questionamento, e ontem também, Kardeman, um outro mandou mensagem para cá. Quem trabalha e quer voltar para casa, ele botou aqui, que se lasque, né? É uma situação complicada, delicada, realmente suspender o metrô a partir das 8 horas. Tem gente que vai até as 10 da noite. Aqui mesmo nós temos aqui o nosso esquema de plantão, a equipe vai ficar até 11 da noite. Tem que planejar num dia como esse, né, de tentar agendar um táxi. É uma demanda muito grande, é uma demanda reprimida de Réveillon, por mais que se peça para as pessoas ficarem próximo de casa, que o Eduardo Paes ontem tenha dito, só quem mora em Copacabana, quem mora em Ipanema, porque tem outra opção, vai a pé e tal. Realmente seria o mundo ideal, mas a gente sabe que isso vai ser difícil, vai ser um desafio muito grande, né? O trabalho do Centro de Operações, o trabalho das equipes de segurança, né, das equipes de trânsito e de quem trabalha e não está nem aí para o Réveillon e que tem um expediente, realmente isso vai ser difícil, não vai ser fácil, né? E eu acho que a gente também tem que pontuar isso, Guto, que nessas medições que você faz aí na internet, tem as pessoas que não estão nem aí para a festa e tem que tocar a vida, né? Mas exatamente, Mara, assim, junto com tudo isso, e acho por isso que a gente tem que compreender, pairam dúvidas, porque você liberar geral ou proibir geral é a coisa mais fácil. O mais difícil vai ser essa operação que vai estar sendo executada, que é a responsabilidade, que é um fato novo, ou seja, o que me parece normal o aumento de dúvidas, porque é uma situação nova. O que a gente pode tentar é usar a rede, é usar a Band, é usar o secretário falando, é usar o coro, ou seja, tudo tem que ser usado para entender. É uma situação nova. Não dá nem para prever quantidade de público, mas o que a gente pode dizer já, olha, tem 60 mil engajamentos abertos em redes falando sobre Copacabana. Isso envolvendo morador e não morador, ou seja, por que a gente fica tão preso e falando, desculpa eu novamente ficar em Copacabana, é porque o foco ainda continua sendo em Copacabana. É quase assim quase que deveria ir para a página da prefeitura falando que vai ter essa queima de fogos maravilhosa que você falou em vários outros pontos, para que as pessoas sintam isso. Não pegou ainda, tipo, vou ver aqui em frente no Ramada, vou ver aqui em frente, vou aqui em Bangu. Não, isso ainda não está aparecendo, está faltando esse tipo de engajamento, de povo de fato, entendeu? Isso a gente ainda não viu, mas vamos torcer para que o bom senso haja e a gente consiga ter um Réveillon em paz, feliz para todo mundo, né? Você tocou na palavra que o Kardeman é um cara muito sensato. O bom senso, né, Kardeman? Porque vocês trabalham na dificuldade, nos desafios de tentar organizar da melhor forma possível. Mas é aquilo, como é que você vai controlar essa demanda, né, que é muito grande? Difícil. Mário, eu acho que é super importante, eu acho que isso que a gente está falando agora, ele faz parte de todo um trabalho de comunicação, que a imprensa tem muito esse papel junto com a gente. A gente fez isso ano passado, ano passado a gente teve esse esquema por causa da pandemia, que era muito mais rigorosa, e a gente entendeu que a população, ela acompanhou isso, quer dizer, a população o carioca, a população do Rio, ela tem essa solidariedade quando ela entende que é uma situação que precisa disso. Mas é óbvio que a gente precisa comunicar melhor, é óbvio que a gente está fazendo isso, e ao longo desses dias aí a gente vai aumentar essa força de comunicação e agradecer ao Guto aí pela todas essas informações, porque isso é fundamental para que a gente possa melhorar a nossa operação e que dê tudo certo e seja um sucesso. A gente continua recebendo aqui, claro, ouvintes que, eu falei do aeroporto, né? O Elton, por exemplo, mandou aqui: eu trabalho por escala, eu e várias pessoas trabalhamos perto do Santos Dumont, meu horário de saída é às 10 da noite, um grupo trabalha comigo, pega o metrô na Cinelândia para o Jardim Oceânico, como é que vamos fazer para voltar para casa no dia 31? Vai ter ônibus pelo menos, né? Eu posso até responder assim, Mário, de acordo com o metrô, né? Porque
tudo isso é o planejamento do metrô. O metrô, ele fechou às 20 horas exatamente por causa do planejamento dele de chegada. Ele não podia fechar parte por causa do planejamento do próprio metrô. Então o metrô, de acordo com eles, no dia 31 de dezembro, as estações vão abrir às 5 horas e serão fechadas para embarque às 20 horas. Então, as pessoas têm que se programar. Já tem isso, já no seu... já sabe que isso, já tem essa informação, então é importante se programar, se planejar, né? Já no sábado, né, dia 1 de janeiro e domingo, 2 de janeiro, o funcionamento será das 7 às 11 horas, com transferências entre a linha 1 e 2 no Estácio. Então, a pessoa que vai, ela precisa ter essa informação e aí sim ela toma a melhor decisão já com o planejamento, já com essa informação recebida. Mas eu acho que cada vez mais a gente vai divulgar e estamos conversando com todos esses concessionários, esses órgãos, para que possam divulgar também nas suas redes. O metrô está divulgando lá dentro das estações de metrô, a Superv está divulgando, o VLT está divulgando, então a gente tem tentado também ampliar essa informação para que chegue cada vez mais no cidadão. Realmente não é o mundo ideal, né? Até a questão de ter o Réveillon gera questionamentos, as pessoas vão ser impactadas, né? O Henrique Sérgio está dizendo, trabalho num restaurante em Ipanema, como faço para ir embora para casa se o expediente encerra às 10 horas da noite? Vai ser difícil, vai ser complicado. Né? A gente tem que entender que a gente não está no normal, né? A gente está no meio teve a Covid, a gente está numa situação o ideal que seria que tivesse tudo aberto, a gente estivesse fazendo festa e pudesse fazer o Réveillon, mas isso não está acontecendo. Então, a gente tem que tentar balancear todas essas operações com essa questão de segurança de saúde, né? E tentar minimizar os impactos. Bom, Alexandre Kardeman, chefe executivo do Centro de Operações Rio. Hoje o Guto Graça estendendo um pouco a coluna, mas eu achei que foi importante a gente antecipar o Kardeman, porque linkar um assunto com o outro é importante. O Guto também sempre nesse trabalho aí, analisando as redes e vai também monitorar a virada do ano para a gente ver o que funcionou, o que não funcionou. A sua coluna na próxima semana vai ser importantíssima, ou em edição extraordinária, caso queira antecipar, saiba que está sempre à disposição o canal aqui da Band News FM, porque a gente ter esse contato, as críticas sejam construtivas, outras também, pessoas um pouco mais chateadas, a gente aqui coloca todas elas no ar. Isso é importante na democracia. Mário, eu só espero não ter que entrar extraordinário para Réveillon, porque não vai ser para coisa boa. Então, assim, espero que a gente entre a coluna normal, desejar um bom... boas entradas aí para cada carioca, né, para o secretário, para todos nós aqui estamos assim nessa vibração e na torcida por um Réveillon com essa sensatez, como a gente consiga fazer essa aglomeração do bem, eu não sei. Aí eu repito, vale comitê científico, eu não discuto para não me desgastar, mas já que vamos ter o evento, torço para que tudo dê certo e na vibração e na torcida, mesmo por tudo certo desse nosso Réveillon aí que a Prefeitura esteja organizando em vários pontos da cidade. É isso, Kardeman. Mário, eu queria só lembrar que a previsão também para o dia de Réveillon, na sexta e no sábado, já é de chuva. Então, para as pessoas também ficarem ligadas nisso, levarem suas capas, levarem se tiver que ir... E pode ser chuva forte, Kardeman? Podemos ter chuva forte. Então, a previsão da meteorologia é de chuva, começando na quinta-feira, chovendo ao longo de sexta e sábado também. Então, isso é importante até para que as pessoas que vão levem capa, levem guarda-chuva, para que possam se proteger e não ficar também no meio da chuva, né? Gostei muito da mensagem da Dilce e Helena. Fique em casa, curta da sua casa, observe da janela. Eu vou observar da janela aqui em Botafogo, consigo ver os fogos, parte de Copacabana, do Flamengo, assisto na televisão, acompanhe na Band News FM Rio vai trazer as informações.
Deve ter também aí novidade na programação da Band. O nosso Faustão em 2022 vai chegar aí também. Então, assim, você vai ter atrações na TV, no rádio, fique com a família, prioriza as festas menores. Os quiosques eles vão poder abrir, né, Kardeman? Mas também com todas aquelas situações, assim como restaurantes, tem que respeitar o limite. Não pode estender, fazer aquela festinha na areia. Cercadinho não pode, né? Cercadinho dentro da área que é de praia, areia, não pode. Então, tem que ser limitado ao espaço que ele já tem hoje funcionando. Dos próprios quiosques. Bom, espero que as pessoas também, e tanto os cariocas quanto os turistas, sejam sensatos, como você bem lembrou, no ano passado, estava todo mundo achando que ia dar ruim, que ia ser complicado, e foi uma virada, uma passagem com algumas poucas pessoas indo ali a Copacabana, saindo de casa, era um momento muito mais restritivo, claro, não tão complexo quanto agora, mas a gente aqui, eu acho que nesse espaço a gente fez o nosso papel de orientar e vamos continuar, inclusive nos próximos dias, na sexta-feira a gente vai conversar, né, Agatha, com o Joaquim Diniz da Sete Rio, para reforçar essas informações, que é importante a gente frisar que o papel da imprensa é utilidade pública e prestação de serviço, por isso que a gente está dando esse amplo espaço para você também, Kardeman. Não vou nem me despedir, feliz ano novo, porque a gente está em contato esses dias todos, você sabe que eu desejo para você, para o Guto, para todos que estão aqui, mas eu acredito que a gente vai conversar ainda antes, porque a demanda é grande. E aí a gente tem que sempre procurar as pessoas que estão envolvidas nesse planejamento. Um abraço para você, Kardeman. Um abraço, Agatha, Guto, Mário. A gente vai estar aqui, o Carioca pode ter certeza que a gente está aqui monitorando 24 horas, 7 dias por semana e que a gente vai tentar fazer aqui o melhor possível para que todos possam ter uma virada com sucesso. Paz e saúde. É isso. Guto Graça, as suas considerações finais, por enquanto, hein? Eu vou te ligar no sábado, hein? Você acha que por favor, mas eu vou estar aqui. Por enquanto é desejar ao Kardeman, a cada carioca, realmente boas entradas, melhores saídas e que tenhamos um 2022 mais leve. E repito, a gente tem que entender que esse Réveillon em Copacabana é algo diferente, algo o qual não tivemos. Então é um pouco de compreensão com tudo. Até mesmo quem estiver pensando em se deslocar entender, cara, esse ano é diferente. Não é assim, repito, o mais difícil foi o que essa prefeitura está tentando fazer esse ano, que é o equilíbrio. Proibir ou liberar geral é sempre o mais fácil. Então, ao desafio, boa sorte e tamo junto aí. Se precisar é só chamar Mário, Agatha, Kardeman, cada ouvinte aí. Um beijo no coração de vocês. Beijo, valeu, gente. Um abraço.